Ei, gente, como vocês viram aí no último vídeo, né? Tá um vídeo um pouco diferente, né? Um assunto diferente aqui, que eu nunca postei no canal, né? Mas eu já queria postar sobre esse assunto desde que eu fiquei grávida, né? Contando mais ou menos como é que estava sendo cada semana. Mas não deu antes, né? Porque eu tava pesquisando muita coisa a respeito de parto e tal. Mas agora eu queria, assim, fazer alguns vídeos comentando sobre como é que foi a gravidez e o relato de parto também, né? Que é um relato de parto interessante, diferente. Mas se eu postar só o relato de parto sozinho vai ficar estranho, porque tem outras coisas que complementam. E eu queria começar postando um primeiro vídeo, né? Comentando como é que eu descobri a gravidez, como é que foi lá o início, porque isso repercute também lá no final, no relato de parto. Sobre a gravidez, o que eu tinha na cabeça? Gente, eu nunca pensei em ter filho, nunca tive vontade e tal, mas eu pedi a Deus que para quando fosse para eu ter filho mesmo, que Ele me desse essa vontade. Então, desde que eu fui para Vila Velha, eu já venho pensando nessa questão, né? Olha, já tem tempo, né? Foi o quê? 2021 que eu fui para Vila Velha, por aí, né? E agora a gente tá em 2025 já, né? E eu pensava, assim, que eu queria ter filho até 30 anos. 30 anos era a minha idade, assim, limite, sabe? E realmente eu fui engravidar com 30 anos. Bom, acontecendo várias coisas lá no meu serviço, né? A gente ficando grávida e eu ficava vendo que eu nem comecei a mudar de ideia. E no final de 2023 para 2024 eu comecei a pensar em tentar, né? Só que o que aconteceu? O início de 2024 eu vim para Aracruz, né? Então a gente adiou um pouquinho e fomos tentar lá em maio, se eu não me engano foi maio. Só que antes eu fiz uma coisa, né? Eu fui me preparando, gente. Eu fui consumindo muito conteúdo, assim, sobre gravidez, sobre gestação, sobre filhos, sobre tudo, sobre alimentação, vitaminas e tal. Eu consumi muito conteúdo sobre isso. Então eu já fui, assim, preparada, sabe? E no meio de abril eu comecei um jejum. Aí foi aí que tudo começou. Me deu uma vontade de fazer jejum de glúten, leite e açúcar. 30 dias de jejum. E a gente foi começar em maio. Pra vocês terem ideia, eu tava tão, assim, não é ansiosa, não é nervosa, eu tava meio assim com medo, meio querendo, mas meio com medo de tentar, né? E eu achei que eu ia tentar alguns meses para depois conseguir engravidar. E, gente, eu fiquei tão assim, ansiosa, sei lá, não sei se essa palavra é certa, mas eu consegui pular o meu período fértil uma semana depois do que realmente era. Então foi assim, uma confusão. Eu sou muito assim, tipo, se eu tiver ansiosa com alguma coisa, eu posso fazer o que eu fiz, tipo, eu levei o meu período fértil, que seria logo após a menstruação lá pra segunda semana. Pra vocês terem ideia, o último vídeo que eu postei aqui foi subindo o Monte Serra. Eu já estava grávida. Sim, eu já estava grávida, naquele vídeo eu não sabia. Eu acredito que eu fiquei grávida mesmo, foi no início de maio. Foi nos primeiros dias de maio. Por isso que eu falo que quando eu fui lá no Monte Serra, eu já estava grávida. Mas o povo conta por DPP, né? Conta assim, meu DPP foi lá no final de abril. Ah, eu não gosto dessa... Como que eles fazem essa contagem? Eu não gosto. Essa coisa de 9 meses e dura 10, essa coisa de... Não é a data da concepção, é a data da última menstruação. A contagem de meses também. Gente, eu discordo de muita coisa, mas enfim. Ao longo dos vídeos vocês vão saber. E também, antes de eu começar a tentar, além de eu estar fazendo jejum, eu também fiz uso de vitaminas. Então eu comprei a vitamina D, eu comprei magnésio, coenzima K10, eu comprei ômega 3. Essas vitaminas. Então eu comecei a fazer uso delas. Isso junto com o jejum. E assim, eu fiquei grávida, foi no início de maio, e logo na semana seguinte eu já fiquei um pouquinho resfriada. E eu sei que logo em seguida a imunidade cai também. Mas assim, eu não pego gripe, não. Eu só fiquei um pouquinho enjoadinha só. No meio de maio foi quando acabou o meu jejum. Gente, acabou o meu jejum e me deu uma vontade louca de comer doce. Louca. Meu marido trouxe alguns doces lá de piuma e enfiei a cara. E eu não sou disso, eu não sou disso. Eu fiquei assim me culpando, sabe? Tipo, eu tinha acabado de fazer um jejum. Eu não era de comer muito doce. Por exemplo, se eu
tinha um bombom, eu comi metade do bombom depois do almoço e metade depois da janta. Mas eu tava comendo muito doce de vez, tipo, quem era essa pessoa? Eu não sei quem era essa pessoa, eu não me reconheci, me senti muito culpada. Foi aí que eu comecei a achar estranho. Então, se eu for olhar o que eu achei estranho, foi aqui da 1, 2, 3, quarta semana. Na quarta semana, isso, essa coisa de comer doce. E também, junto desses dias, eu tava fazendo uma bermuda, gente. Então, eu resolvi costurar uma bermuda na mão, uma bermuda preta. E eu forcei a vista, eu tava exatamente aqui, eu forcei a vista. E eu comecei a ficar meio tonta. Gente, me deu um negócio tão estranho que até hoje eu não sei o que é aquilo, nunca me deu algo parecido. Começou a doer aqui assim, eu ficava meio assim, ficava meio enjoada, aquele trem. Parecia que eu ia vomitar, parecia que ia me dar uma enxaqueca. Foi um negócio muito estranho, bem mais aqui nessa região aqui, ó. E eu achava que é porque eu tava forçando muito a vista, a linha preta na bermuda preta, e eu fazendo os pontinhos, sabe? Mas não era isso, era belinha, já era belinha, porque depois eu fiz o corte bordado também, fiquei lá, né, cortando, e me deu a mesma coisa. E não me dava, né, fazendo corte bordado. Então, era já belinha. Sobre essa questão de comer doce, gente, eu cheguei a fazer até jejum de doce. Sim, eu fiz jejum de doce porque eu acabei o jejum normal, né, que eu tava fazendo, e enfiei a cara no doce, me senti muito culpada. Eu falei, não, nesse sábado que eu vou fazer um jejum de doce, eu não vou comer nada de doce. E foi aí também, no final dessa quarta semana, que eu comecei a sentir muita dor nos peitos. Gente, comecei a sentir uma dor, e eu não parava, sabe? E normalmente costuma me dar isso um pouco antes da menstruação. Eu tava chegando a menstruação, tava bem logo 2 dias depois. Normalmente costuma me dar isso. Só que o que acontece? Eu tomo chá de gengibre com cravo e passa, no outro dia passa. Às vezes dá uma dorzinha, né? Mas no outro dia passa. Gente, eu tomei chá, enfiei a cara no chá de gengibre com cravo e não passava. No outro dia parecia que tava pior. Tava sentindo muita dor, eu não conseguia nem virar assim de barriga pra baixo, sabe? Aí eu comecei a achar estranho. Quarta semana. E junto com isso, eu comecei a ir 3 vezes no banheiro à noite. Também assim, algo que não acontecia. Então, já foi aí a terceira coisa que eu achei estranha. E também aí junto aí dessas 3 coisas, me deu um pequeno corrimento, que geralmente também me dava uma coisinha assim mais marronzinha, mais clara. Geralmente também me dava isso 1 dia ou 2 antes da menstruação. Então, na minha cabeça estava tudo certo, né? A menstruação viria. E aí eu passei uma semana usando absorvente, achando que viria. E não veio. Junto disso também veio um outro sintoma que eu comecei a achar estranho, que foi eu comia, mas parecia que a comida não descia, parecia que eu estava empanzinada, parecia que estava tudo ali parado no estômago, parecia que não dissolvia aquele negócio, sabe? Eu lembro que uma vez, eu nem ainda tinha desconfiado ainda, isso foi até antes. Eu tava comendo aqui na hora do almoço, a gente tem almoço de 2 horas lá no serviço, e eu tava comendo carne moída com abóbora. E meu marido conversando, e eu tentando engolir aquele negócio, e ele conversando, e eu pensando assim, por favor, para de falar, eu preciso dormir, eu estava com muita vontade de dormir. Normalmente eu não dormia assim na hora do almoço. Eu geralmente fazia alguma coisa aqui na casa, mas eu comecei a dormir mais na hora do almoço. E logo depois que eu fiquei desconfiada, né, desses 3 sintomas que eu tive, eu fiz uma oração pedindo a Deus se eu realmente estava grávida, olha só. E eu tive um sonho com algumas pessoas que tinham ganhado o bebê e eu também ganhava o bebê. Então, ali eu já sabia, entre aspas, que eu estava grávida, mas eu não estava meio que aceitando, sabe? A gente sabe, mas não quer aceitar. Só que eu esqueci desse sonho. Tipo assim, eu fiz a oração de noite, eu sonhei de noite, mas eu esqueci durante o dia. E aí continuou a dor nos seios, a vontade de urinar, a vontade de comer doce. E também me deu alguns episódios de soluço que não me dava episódio de soluço, eu até achei estranho na época. E depois ainda do meu jejum de doces, eu ainda tive uma outra crise com doce. Eu comi uns 4 bombons seguidos e eu continuei me sentindo culpada. E isso foi passando, né? Passou a 5ª semana. Né? Se você for
levar em consideração a DPP. E no início da sexta semana, meu marido tinha uma prova lá em Itaguaçu e a gente foi de moto. Gente, eu já fui assim, pensando nessa coisa da gravidez, sabe? A gente foi de moto. Eu acho que foi a viagem mais, como é que eu posso dizer, perigosa que a gente já fez. Porque a volta, gente, a volta foi terrível. A gente voltou na chuva, passamos ali por aquelas estradinhas ali de Santa Maria, não, nem sei, Santa Teresa, e a gente não enxergava nada no meio do caminho. Nossa, foi muito estranho, gente, muito estranho, muito difícil. Isso foi no domingo, e na segunda-feira eu tinha um curso lá em Santa Teresa, então a gente foi, e eu fiquei assim, o tempo todo empazinada, sabe? Parecia que a comida não descia, e eu achando estranho aquele negócio, a comida. Eu não tava com fome, mas ao mesmo tempo eu tava comendo bastante, mas a comida não descia, ficava aquele negócio, sabe, estranho. Desconfiei. E na volta o motorista, gente, foi assim, uma semana bem tensa. O motorista parecia que ele tava catando buraco no caminho. Eu quase bati a minha cabeça no teto, pra vocês terem ideia. Quase bati a cabeça no teto do carro. Depois disso, eu continuei com aqueles sintomas e ainda me senti um pouco febril. Eu comecei a sentir o nariz muito ressecado mesmo. Isso perdurou até o final. Até o final. E eu achava que era o tempo que estava seco, mas só eu estava reclamando, então era gravidez. Parecia assim que estava entupido, sabe? Sei lá, estranho. Comecei a me sentir um pouco fadigada. E foi aí, acho que foi na terça-feira, gente, depois do curso. Eu fui na rua resolver alguma coisa na hora do almoço. E só de tarde, gente, eu juro pra vocês, só de tarde que me passou pela cabeça comprar um teste de gravidez. Na sexta semana. Só de tarde, gente. Eu não queria fazer antes porque eu tinha medo, assim, de dar negativo. Ao mesmo tempo, eu tinha medo de dar positivo. Mas só de tarde. Tava lá no serviço trabalhando, pensei, acho que eu vou comprar um teste. Eu fui. Saí do serviço, fui lá. Gente, eu quase não consegui subir o morro do Casa Grande. Eu fiquei assim, o coração tava a mil por hora. Eu fiquei assim, meu Deus, essa não sou eu, porque eu subi aquilo lá assim, ó. Pra vocês terem ideia, de manhã eu consegui subir o mesmo morrinho e eu tava bem melhor. E chegou de tarde, eu tava, não conseguia respirar direito. E aí eu já fiquei assim, não, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa estranha acontecendo. Ah, e teve outro episódio que eu não falei também, foi lá no início, bem, acho que antes da quarta semana ainda, que eu senti muito cansaço no serviço. Nessa época eu ainda trabalhava 6 horas direto à tarde, chegava no final assim, eu tava capenga, né? Mas chegou um momento de tarde que eu senti tanto sono que eu tava assim. Eu fui pro banheiro, gente, eu encostei lá no cantinho do banheiro e fiquei lá, descansando. E já era belinha, já era. Foi o único episódio assim de cansaço realmente que eu senti. Foi aquele ali. Bom, eu comprei o teste de gravidez, né? Aí vim pra casa, vim assim, e se der positivo, e se der negativo. Eu ficava com medo de dar positivo e de dar negativo. Eu sei que eu entrei aqui no banheiro e fiz o teste e vou deixar aí o vídeo rodando do dia que eu fiz o teste, do dia que eu descobri. E foi assim, gente, em questão de 10 segundos apareceu lá os 2 pauzinhos, sabe? É a segunda vez que eu faço um teste desse. Mas aqui. Eu tava falando que se desse negativo, eu ia ficar triste. Quer dizer, se não desse positivo, eu ia ficar triste. Porque eu tô com sintomas muito estranhos. Olha isso aqui. Meu coração tá a mil. Isso explica muita coisa.
Isso explica muita coisa. Não, eu tive essa ideia hoje. Tipo, tem uma semana e pouco que eu já tô desconfiada. E eu tive essa ideia hoje. Isso foi na terça-feira. E eu precisava fazer esse teste porque na quarta-feira, no dia seguinte, a gente ia viajar de moto de novo. Olha só quanta viagem que a gente fez, né? Nesses dias perigosos aí no início. A gente ia lá pra Marilândia, né? Já tava tudo combinado, ia lá pra casa dos meus pais e tal. E eu tinha que falar pro meu marido pra ele ir bem devagarinho, né? Que a gente ia de moto de novo. Eu tinha que falar com ele, vai bem devagarinho, porque tem uma situação diferente aqui. Então, de noite, eu fiz aquele teste. E tinha que falar pra ele ainda. Então, eu fiz o teste, fiquei naquele nervosismo, né? Gente, era o primeiro dia de serviço dele. Então, ele chegou, era mais de 9 horas da noite. E eu fiquei assim, ansiosa pra contar pra ele, né? Ele nem comeu direito, gente. Eu vou deixar o vídeo aí também. Vou aproveitar e vou deixar o vídeo aí pra vocês conferirem dele recebendo a notícia. E no dia seguinte a gente ia viajar. Se soubesse mexer, eu já tava... Eu tenho um presente. O que é isso aí? Foi na mão. Tá. Isso, HCG. Você não sabe o que é isso? Isso aqui é para saber se você está grávida? É teste de gravidez? Você comprou? Uhum. Para você testar? Uhum. Bom, você vai testar ainda, né? Não, já testei. E E? você não tá grávida? Tá na metade? Não, é quando dá um pauzinho. Sim, é quando dá 2. Mentira. Mentira. 2, cara? Como assim? Como assim? Como assim, Jéssica? Rapaz. Eu tô pensando até em comprar outro pra fazer. Mas ficou bem forte, né? As duas linhazinhas. Então, eu nem sabia como é que funcionava isso aqui. 2, então, quer dizer que a pessoa tá grávida. Quer dizer não. que não tá. Eu já fiz um e só deu uma coisinha há muito Você tempo. tá filmando isso aí pra colocar no... Não, filmando pra gente. Tá tudo, Jéssica. Você é grávida? Como, cara? Boa pergunta. Como? Como? Que tem poderoso isso? Como, cara? De quanto tempo? Quantos meses? Você não sentiu enjoo? Eu acho que tá entre... deve estar umas 3 semanas. Você não sentiu enjoo, não sentiu nada, cara? Não, eu senti várias coisas. Você não reparou, né? Não. Você é tão magrinho, tão pequenininho que... não reparei não, cara. Não reparou, né? Mas eu reparei. Você comprou isso aonde? Farmácia. E por que você quis comprar isso aqui? Porque eu tava desconfiada. Rapaz. Meu Deus. Fiquei na dúvida, até pra testar outro, sabe? Eu achava que vinha mais dentro. Só vem um. Quanto que foi? R$10. O que você me aprontou?
Não, o que que você me aprontou? Assim? Tão rápido? Rapaz, isso não é pegadinha, não? Bom, eu nem deixei ele comer direito, né? Mas foi muito engraçado, assim. E no dia seguinte, a gente foi bem devagarinho, assim, meio sem acreditar ainda naquela notícia, né? Ele, então, principalmente.